A partir desse momento está sendo gravado, dia 24 de março. Eu, Reinaldo Júnior, estou realizando uma sessão de mentoria com o Jean Camargo de Almeida, né? E o Jean, Isso. você autoriza essa gravação, Jean? Sim. E estamos cientes que posteriormente eu poderia usar essa gravação jogando em plataformas como o YouTube ou até mesmo em cursos e mentorias, tá bom? João, explica para mim, cara, se você puder explicar em Beleza. se você puder explicar em 5 minutos tudo o que está acontecendo para eu poder entender e com base nisso te dar um diagnóstico, tá bom? Pode explicar, por favor. Então, irmão, o negócio é o seguinte, eu fui financiar o carro lá, aí o cara falou que viu o cara 24 mil. Aí, para me levar o carro, ele me dava um desconto, fazendo como eu dava uma entrada de 5 a 6 mil, o carro saiu por 18. Certo. Daí, beleza, fui ele no 18 mil. Aí lá ele bateu todos os papéis, né? Aí depois que ele bateu todos os papéis, ele me falou que o carro tinha passado de leilão, né? Tinha um sinistro. Até então, beleza, né? Ele falou para mim que foi recuperado, né? De venda, que não, o cara não pagou, beleza, fiquei tranquilo. Só que quando chegou para mim, daí o contrato do banco, que eu fui ver depois de um mês praticamente, eu vi que saiu o carro por 31 mil. Aí ele falou que eu dei ideia de entrada, mas virou e mexeu, saiu por 24 mil o financiamento do carro, junto com a entrada que eu tinha dado, né? Entre aspas, sendo que eu não dei nada. Deixa eu fazer uma pergunta Aí aqui, que. para eu entender. Qual o valor real de tabela FIP no dia que você financiou? Você sabe ou ele te falou e você acha que é o que ele falou? Então, a tabela FIPA na época era 23 mil. Quanto tempo faz que você Eu fez o financiamento? tá com quatro, vai fazer 4 meses. Ah, então é recente. Então, a tabela FIP você chegou a confirmar em pesquisa, em banco de dados, alguma coisa que era 24? Então, não era 24. Na época eu pesquisei, se eu não me engano, era 23 mil a tabela. Ah, tá. E agora a tabela tá 20 mil. Caiu a tabela, ok. E você deu exatamente quantos de entrada? Quantos mil reais? Nada, não dei nada de entrada. Ele fez como eu ia dar entrada do Ah, 24 pro 18, né? Só que entendi. daí no financiamento saiu o carro de 31 mil. Além de sair esse preço, saiu como eu tinha dado 10 mil de entrada. E mais o carro que é um carro de quatro portas completo, sendo que ele é de duas portas básico. Na questão das duas portas, eu acho que talvez ele fez alguma jogada. Aqui eu não estou induzindo ninguém dizendo o que é certo ou errado, mas do seu bolso não saiu nenhum real de entrada, certo? Não saiu nada. É. Certo. Provavelmente ele fez essa jogadinha de números, que é a prática que os lojistas fazem, porque o banco, de acordo com o nome da pessoa, o banco pede uma entrada para aprovar o financiamento. Como você não tinha entrada, então o que que ele faz? Ele simula que o carro é mais caro, por exemplo, que nem foi o caso de 30 e 31 mil. Ele diz para o banco que você deu X de entrada e o banco financia, por exemplo, 80% do valor do veículo, que seria esses 23, 24 mil reais, pelo que eu estou entendendo. Então, eu não vejo nada errado nesse sentido. Agora, tem alguma coisa que você julga que você foi lesado em relação a isso, cara? Não, fui lesado em nada. Eu só Certo, fiquei sabendo mesmo depois de tudo, só quando chegou o contrato para mim do banco, né? Que certo. chegou o carnê, daí eu consegui acessar o aplicativo do banco que eu pude ver que teve essa fraude comigo, né? Que no caso, se fosse 18 mil financiado, não seria tanto esses juros, né? E também não pagaria a parcela tão alta, né? Mas, ó, nesse caso eu não estou defendendo ele não, tá, Jean? Porque, veja bem, se o carro na época do financiamento realmente valia na FIP 24 mil, você estava comprando em tese um bem que vale 24 mil, que se fosse financiar, a gente que sabe que os juros é um pouco alto, né? Mas se fosse financiar, iria beirar a casa dos 50 mil. Por exemplo, qual que é o Uhum. valor da parcela do financiamento? 840. 840. Deixa eu fazer um cálculo aqui rápido. Quantas parcelas foi feito o carnê? 60? 60. 840 vezes 60. Dá 50 mil reais, certo? Em tese, você comprou um carro de
R$ 23.000. Ficou praticamente R$ 27.000 de juro. Ninguém daqui está defendendo o banco e dizendo que não vale. Mas em relação ao lojista, eu não vejo nada assim. O que eu acho que ele deveria ter falado para você é essa questão do histórico aí do sinistro, o leilão. Isso. Eu acho É que sinistro, eu acho que é ele sinistro de recuperar. de recuperado de financeira, né? Isso. Eu acho que ele deveria ter falado, ele errou de não ter falado. Você, por exemplo, pode tentar reparar esse dano judicialmente, só que você vai ter um custo com advogado para entrar com ação, de, enfim, alegando aí, ele vai entender mais o seu contexto aí, e para entrar com ação contra esse lojista por conta desse sinistro. Mas aí tem que ver. Você assinou algum documento na época, tendo ciência, por exemplo, o contrato de compra, e você chegou a ler esse contrato de compra? Então, ele apresentou um contrato para mim, feito por eles mesmo lá, que eu até levei na advogada na época lá, por causa dos juros altos, né? Ela falou para mim que foi um contrato de boca deles, tinha muito erro de gramática e bastante coisa errada no contrato deles. Alegando na causa, alegando só pro lado deles. Tirando o deles da reta e colocando o meu, né? Certo. Só que depois que eu tinha já assinado tudo, que ele veio me falar, viu? Então, o carro daí tem passagem de sinistro, né? É por isso que você assinou esse contrato aqui. Mas Daí até no contrato fala que tinha essa passagem de sinistro? no contrato parece que fala. Seja sincero. Fala, mas então, fala sim, mas no caso eu assinei o contrato, foi meio pro escuro lá junto com eles, né? Que para mim eles tinham falado que era só o contrato de compra e venda, né? Que Certo. por causa de ser no sábado já estava passando o horário, o banco não tinha totalmente liberado para mim poder ir embora com o carro. Aí ele fez esse contrato para mim poder ir embora com o carro, só que meia hora depois eu voltei lá, que já estava certo, porque era para tirar foto, né, e coisa e tal, né? Para mim, o contrato não era escrito sobre isso, né? Sobre essa parte de leilão. Para mim era só de compra e venda, por eu estar saindo com o carro, tinha dado todo o finalizamento ali da venda, né? E só quando eu cheguei em casa que eu fui ler, daí que eu li completo, né? Que eu vi que tinha passado leilão. Só que até então, tava, para mim, tava tranquilo, né? Daí tinha passado leilão, só que eu não sabia desses juros tão altos que estava correndo, que nem, né? Você falou para mim que agora que basicamente é o certo mesmo, né? Não, não estou falando que é o certo, eu estou falando que se você entrar com uma ação revisional de juros, de contrato, de financiamento, a maioria das ações são julgadas improcedentes. Então, é um risco jurídico que só o proprietário do veículo pode assumir esse risco. Caso você resolva contratar um advogado para fazer a revisão do contrato e verificar qualquer tipo de abusividade, seja com venda casada em relação a seguro, ou até mesmo a taxa de juros que está sendo cobrada para saber se está sendo acima do que é permitido pelo Banco Central, você vai ter um custo judicial. Nós não fazemos revisional, tá? O nosso trabalho é administrativo, negociação bancária. E caso você queira buscar um advogado, você tem que pesquisar muito bem e tomar cuidado. Não estou falando mal aqui de nenhum advogado, mas infelizmente a gente percebe que, mesmo sendo advogado, o cara quer ganhar o dele e só fala da parte boa, não fala das consequências por trás e dos riscos. Então, é uma opção sua procurar um advogado, mas eu já deixo você ciente que você tem que tomar muito cuidado, porque ganhar contra o banco hoje em dia tem muita jurisprudência. Quando eu digo jurisprudência, são decisões favoráveis aos bancos. Em relação a esse rapaz aí, é, não estou aqui defendendo ele, mas você deveria ter lido o contrato e questionado ele sobre qualquer dúvida referente à procedência ou à natureza do veículo, o histórico cautelar. Aí aqui já fica até uma recomendação que qualquer tipo de contrato que você venha assinar com qualquer tipo de prestador de serviço, ô Jean, tem que ler detalhadamente, e eu sei que tem muita cláusula que às vezes você não entende, a interpretação de um contrato ela é um pouco complicada às vezes. Aí você tem que ser o cara chato nessa hora, você tem que falar, me explica isso aqui. Explica detalhadamente, entendeu? Me explica o que não está no contrato que eu preciso saber.
para você evitar esse tipo de transtorno, entende? Agora, o que que você pretende fazer com o carro? Qual que é o seu desejo? Tem parcelas atrasadas? Tem parcelas em dia? Como que tá? Então, na verdade, eu tô com três atrasados agora. Aí eu tinha entrado em contato com o banco para fazer a devolução, né? Eles tinham me ligado e tudo. Daí eu falei para ele, não, para mim a melhor causa é a devolução. Porque eu falei para eles, né, desse erro, que era um carro de duas portas, estava cobrando um de quatro portas, né? E tudo mais. Daí eles entraram em contato comigo essa semana para mim fazer a devolução amigável. E no contrato que eles mandaram para mim, tá dizendo que eles pegavam o carro e meu nome ficava limpo, né? Eles tiravam meu nome tudo do Serasa ali, não ficava com dívida nenhuma. Por ser, eu acho que por ser recente, né? Só que eu fiquei com um pé atrás por causa do quê? O carro ele tem manutenção para fazer. Eu já peguei ele, já fiz alguma manutenção, né? E ainda tem manutenção para fazer. Aí eu andei pesquisando, vendo uns vídeos no YouTube, vi que em alguns casos eles cobram pela manutenção, né? Pelos dias que ficou com a gente e tudo mais, né? Só que para mim, aí eu perguntei para a pessoa da negociamento, né? Ela falou para mim que o dele estava tudo certo, que eles pegavam o carro e meu nome ficava limpo. Tirava na hora o meu nome do Serasa, né? Bom, essa pessoa, todas essas pessoas que fazem esse atendimento falam a mesma coisa e quando você vai pesquisar na internet, o que mais tem é reclamação. Aqui eu não estou dizendo que se você entregar vai ficar negativado ou não. Eu estou dizendo que tem que ser feito, né, uma avaliação. No meu entendimento, cara, não vai ficar limpo porque a dívida tá R$ 50.000. Já está lá no registrado essa informação de vencidos e etc, né? E o carro vale R$ 23.000. Eles vão pegar esse carro para mandar para um leilão judicial para o carro ser vendido. Só que nenhum leilão esse carro vai ser vendido, na minha opinião. Qual que é o modelo e o ano? Eu nem perguntei. Modelo 2010, 2011. Qual que é a marca? É um Gol G4, duas portas. Na minha opinião, cara, esse carro vai ser vendido aí por tá 23 na FIP, talvez no máximo de 10 a 12, podendo chegar a R$ 13.000, que eu acho que não chegaria. Aí desse valor vai ter que pagar as custas do escritório de cobrança, vai ter que pagar diária de página, vai ter que pagar um monte de coisa, em alguns casos pagam não, talvez documento e o restante é enviado para o banco e se não saldar a dívida, fica negativado. Mas também pode ser que quite a dívida. Eu não confio em banco, para ser sincero. Quantas pessoas nos comentários nas minhas redes sociais dizem que entregaram e que quitou? A grande maioria, aliás, a grande maioria disse que não quitou. Tem um caso ou outro em particular que fala que entregou amigavelmente e quitou a dívida. E agora, o que que você gostaria que nós fizéssemos para lhe ajudar? Temos mais 15 minutos aí. O que que seria uma boa coisa para você? Então, cara, para mim seria uma boa, ou tentar quitar ele no, para mim se fosse no valor que eu tinha negociado com o rapaz lá da financeira, 18 mil, eu até conseguiria quitar. Dava um jeito que emprestava um dinheiro do patrão, conseguia quitar. Mas o demais para mim era só se juros abusivos mesmo, né? Que como advogada mesmo já puxou para mim, uma advogada já falou que tinha bastante juros, só que ela cobrava em torno de 5 a quase 10 mil para entrar em processo, né? Um advogado aqui da cidade. E você achou o quê da Aí, proposta? então, eu achei uma proposta dela tentadora, né? Para mim entrar em causa. Só que eu andei conversando com a minha esposa também, o carro também ele tem muita coisa a fazer, né? Tem o quê, Aí para por mim se exemplo? fosse, O que que o carro o motor dele já não tá muito bom, o câmbio dele também tem muita folga, anda raspando. Tem a parte de pintura dele, eu tenho que fazer inteira, porque a funilaria dele que foi feita foi bem mal feita. Tá saindo lasca já da porta, já.
de tanta massa. Então, Entendi. para mim, daí não compensaria nesse preço que ele tá, né? E hoje em dia, para mim, quitar ele, tá 23 mil, quase 24 mil. Para mim, quitar ele. Agora, por causa das parcelas atrasadas, né? Então, Sim. estaria bem mais alto do que eu tinha negociado com o cara no tempo, né? Que no tempo que eu tinha negociado com ele lá, eu fiz um negociamento com ele, só que para mim tentar quitar o carro. Nessa época, o carro estava avaliado em 22 mil lá, financiado. Eu tinha pegado no serviço, eu sou empreiteiro, né? Eu tava com dinheiro quase no jeito para mim quitar ele, faltava só a metade. Eu conseguiria quitar ele no máximo até fevereiro, né? Foi onde que eu vi o tamanho do BO que eu tinha entrado, né? É, qual que é o KM do veículo? O KM dele, se eu não me engano, tá com 300 mil mais ou menos. Ô, Jean, você não chegou a fazer uma avaliação não para saber se valeria comprar um carro como esse, cara? E tá com uma baixa de óleo bastante. Tá queimando óleo, né? Olha, cara, É, não entendi. Deu uma cortada aqui. tá queimando óleo, né? Não, queimando o óleo. Eu não tô sentindo o cheiro da fumaça, mas ele tá baixando bem o óleo. Tá, né? Bom, a minha recomendação para você, cara, é avaliar bem se diante de todo esse contexto, cara, você procurar um advogado para tentar reparar o dano por conta do que o cara fez, pode ser que tenha sucesso, porque ele te vendeu uma coisa e não é o que estava no contrato. Se vendeu um veículo dizendo que é quatro portas e financiou um de duas, eu não sou advogado, tá? Mas eu já peguei aí no meu entendimento uma irregularidade. Você comprou uma coisa que Uhum. te entregaram uma coisa e você está pagando por uma coisa, em tese, né? Pagando quando eu digo você fez um contrato. Então, só que um advogado iria cobrar para poder entrar nessa causa aí, que seria. Você tem dois problemas. O problema com esse cara que te vendeu um carro que não é o que está no contrato e um problema de parcelas atrasadas. Aí tem que saber qual que é a prioridade para você, porque o Banco Pan vai entrar busca e apreensão. Se tiver na sua casa, o banco vai tomar o veículo e você vai ficar devendo e sem o carro. Então você vai ter que pagar depois, porque vai para leilão e vai ficar devendo, cara. Isso aí é fato. Pelo que você está me falando aí, esse carro entrega não vai quitar a dívida. Mas vamos partir do princípio que quite a dívida, que ele te mande um termo e um advogado, ele analise essa carta aí, esse acordo, né, de entrega amigável. Se você pedir para um advogado analisar o acordo, o advogado ele assinar embaixo e falar, pode entregar. Cara, eu recomendaria, é um pouco estranho falar isso, mas eu recomendaria que você entregue essa bomba para o banco. Que essa bomba vai explodir na sua mão mais cedo ou mais tarde. Com base no que você me falou aí, a gente compra carro com dívida, mas nem para a gente iria compensar. Com base na dívida e no ano do veículo. Se não tivesse um KM tão alto como esse, não tivesse esses indícios aí de problema de câmbio e óleo baixando, que vai ter que mexer nesse motor aí, se não tivesse esses indícios, a gente poderia fazer uma aquisição. Então, você tem algumas opções. Pedir para um advogado, se quiser anotar aí, pedir para uma advogada analisar, um advogado, né? Analisar esse termo de entrega amigável, se realmente, a entrega amigável valeria a pena. No meu entendimento, tá? Alguém pode ter uma percepção diferente. No meu entendimento, valeria a pena a entrega amigável para você se livrar desse problema, dessa responsabilidade, se o banco quitar, valeria a pena. Se o advogado falar não vale a pena a entrega amigável, porque aqui tem cláusulas dizendo que pode ou não quitar, dá margem para interpretação. Aí, a minha recomendação para você seria você, enquanto negocia com o banco, juntar dinheiro e para quitar esse carro aí com desconto, que eu acho que você consegue quitar talvez com, na minha opinião, aí de 8 a 14 mil reais, se negociar bem, você consegue um acordo de quitação. Então, a primeira opção seria entregar para o banco se você tivesse uma garantia da quitação, com base Uhum. em uma análise de um advogado nesse termo. A segunda opção, tirar do endereço do financiamento, que vai entrar a busca mais cedo ou mais tarde, você pode ser prejudicado se você for apreendido esse veículo. Enquanto esse veículo está guardado, você ir juntando dinheiro para, com esse dinheiro que você juntar, você fazer a quitação do veículo. E em paralelo a isso, se você tiver condições, procurar um advogado para analisar a situação aí,
dessa venda que foi realizada para você, com base no que o advogado colher de informação de você, você entraria com ação contra esse lojista, esse dono dessa concessionária, para reparar esse dano que foi causado para você, entendeu? Uma outra recomendação que eu te dou também, caso seja do seu interesse, eu tenho um curso chamado Caixa Preta dos Bancos, o valor dele é um valor simbólico de R$ 190, que te ensina como negociar dívidas, mas não te ensina como entrar com ação. É para você negociar dívida e conseguir desconto em relação a esse veículo. Então, isso seria aí alguma das hipóteses que eu poderia estar recomendando para você. Caso você precise de um advogado, eu posso recomendar um número de um advogado para tentar ver. Você conversa com ele para ele analisar o seu caso e ver o que pode te ajudar em relação ao processo com o lojista. Porque com o processo com o banco, não recomendo não, cara. É mais fácil você ganhar entrando em uma ação contra esse lojista do que contra o banco, no meu entendimento, né? Aham, beleza, entendi, sim. Então, eu acho que eu vou conversar aqui com um advogado meu que eu tenho aqui e apresentar para ele esse contrato que eles mandaram para mim foi ontem. Segunda-feira eu mando para ele. Aí, com certeza, ele vai ter uma ideia, né? Mas acho que provavelmente a melhor opção mesmo é tentar devolver se for o caso verdadeiro, né? De limpar o meu nome. Se for, sim. Se caso contrário mesmo, daí eu tentaria fazer um negócio com ele para quitação. Porque por mais que eu não consiga quitar, eu tenho quem quite para mim. Aí eu posso dar o carro para a pessoa, né? E tentar fazer uma negociação mais baixa, né? Sim. No valor até de 18 mil ainda que estava no acordo entre eu e ele, eu ainda consigo, né? Esse carro Agora tem nesse valor 300 mil de km rodado? tem quase 300. É um pouco alto, hein? Bom, Jean, basicamente é isso, cara. Ficou claro? Conseguiu entender? Te ajudou em alguma coisa? Não, entendi sim, ajudou bastante eu, cara. Deus do livre. Me deu uma força e tanto e uma noção do que eu devo fazer, né? No caso, cada passo que eles tentar vir pro lado meu, eu tenho alguma coisa para falar, né? É, é a minha visão. Eu sempre recomendo que você busque três opiniões diferentes. Se o seu advogado, ele é desse ramo de... Porque tem advogado que pode querer pegar o seu caso e não é da área. Tome cuidado também, tem que ser alguém que entenda realmente. Não é porque a pessoa é advogada que às vezes ela entende. Por exemplo, eu não sou advogado, eu sou o dono da empresa, mas eu, né, tenho meus cursos e mentorias. Muitos advogados compram meus cursos. Então não é porque é advogado que sabe. Até porque esses advogados que compram os meus cursos, eles reconhecem que não conhecem do mercado como a gente conhece. Então, por isso que eles compram um curso. Então, outra recomendação também, cuidado com o advogado que você vai procurar aí. Tem que ver se ele é experiente nessa área, né? Para não, enfim, você não ter prejuízo, cara. Porque, infelizmente, todo mundo hoje só pensa no dinheiro, só pensa no bolso. E no final não resolve o problema da pessoa e você fica frustrado e ainda perde dinheiro, entendeu? Sim. Então, essa advogada que primeiramente deu uma lida para mim no contrato e tudo, revisou tudo, ela me disse que ela era ex-bancária. Ela É, falou que tinha bastante erro e que tinha, como é que eu posso dizer? Eu estava pagando por uma coisa que não era aquilo, né? Além disso, ela falou que tinha bastante cláusula ali que eles estavam cobrando acima do que não era para mim estar pagando, como um carro seguro e mais coisas, né? No que ela entendia, né? venda casada. Ela, ela Bom, até mandou para mim ainda ali um papel e tudo ali, só que ficou em torno de 5 a 10 mil ali o processo dela. cara, se eu puder te dar um conselho, não entra com revisional, não. No máximo, procure um advogado para analisar esse acordo de entrega amigável. Não entre com revisional, você vai gastar dinheiro. 10 mil, você junta mais 5 e quita o carro. Agora, É verdade. como não, quando é servidor público, não tem conflito de interesse. Eu recomendaria você ir na Defensoria Pública e procurar um advogado para ele poder te orientar, porque ele já ganha do Estado para fazer isso, então não vai ter conflito de interesse. Quando é no particular, a pessoa vai pensar no bolso, cara. E infelizmente eu não quero falar mal de
de advogado, não, mas assim como na polícia, na política, na igreja, até tem advogado, cara, que é mau caráter. Infelizmente. Assim como no meu ramo, em todo ramo tem gente que só pensa no dinheiro e no final não resolve o problema da pessoa. A minha recomendação, não Entendi. feche com ela. Ela é bancária, mas as ações, a maioria está sendo julgado, a ex, né? Está sendo julgada improcedente. Vai numa defensoria pública para analisar esse acordo de entrega amigável. Ou, se a defensoria falar que não vai quitar, procure uma pessoa de confiança e toma cuidado para entregar esse carro para essa pessoa mas ainda assim tome cuidado, cara. Tá bom? Sim, beleza, entendi, sim. Eu vou finalizar por aqui e desejo aí boa sorte para você. Tá bom, ô Jean? Quer fazer mais alguma pergunta, cara? Não, tá tranquilo. Pelo que você falou para mim, eu já tirei uma noção de uma base aqui do que eu devo fazer. E tira o carro da sua casa até resolver isso, porque se apreender, vai ser complicado para você. Beleza. Tá bom? Muito obrigado, cara. Tamo Sim mesmo. finalizando.